Então vamos lá, pessoal. Eu acredito que alguma vez se deparou com esse tipo de exercício que está aparecendo aí na sua tela, onde te dá uma equação então muito estranha, em que te pede então para determinar o valor de, por exemplo, aí de K, de modo que essa equação seja então linear. A linha temos aí. Ou também pode indicar esse tipo de equação, como temos então na linha E, em que te pede para que essa equação aí, o produto dessas raízes, seja igual então a 5. Então esse tipo de coisa que nós iremos tratar nesse vídeo. Então esse tipo de equação chama-se aqui então de equação quadrática paramétrica. Temos aí então paramétrica aí simples. Logo no início dessa aula, nós iremos ver apenas a parte teórica. Caso você queira ver então exercício apenas, pode pular o vídeo então. Pula o vídeo aí para no minuto 11. Mais ou menos assim no minuto então 11. Nesse caso lá você encontra apenas só exercício. Mas para mim eu te aconselho para não pular esse vídeo. Porque não pulando esse vídeo você irá aprender todo o esquema que você precisa para resolver esse tipo de equações quadráticas. O que diferencia de uma equação normal é de que esse tipo de equações que está aparecendo aí na sua tela, nós temos aí então parâmetro K, ou também costuma dar parâmetro M. Então nós iremos ver tudo isso aí. Veja, este tipo de equação tem esse formato aqui. Nós podemos ver aqui. Tem um formato aqui então ax elevado ao quadrado mais o bx mais c sendo igual aqui a zero. Mas nesses pontinhos aqui, ela é a contentar para esses parâmetros. Nós vamos ver aqui então todo o esquema para você conseguir então resolver esse tipo de caso. Amigo, eu sou Julinho Momadi e você está aqui então no Mais Aprendizagem. Inscreva-se aí no canal então, para não perder então mais aulas sobre esse tipo de caso. Meu amigo, acompanha aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o A. Nós temos aqui então coeficientes A, B, C. Esses coeficientes então A, B e C, nesse caso aqui, são valores que pertencem ao conjunto de números reais, tal que, nós podemos colocar aqui então tal que, o valor de A seja aqui então diferente de zero. Ou seja, o A deve ser aqui então diferente aí de zero, para que essa equação aqui então exista. Veja, se nós termos aqui então o A igual a zero, esse pontinho daqui, nós vamos dizer que então aqui será igual então a zero vezes essa partinha aqui, apenas nós teremos esse termo aqui. Ou seja, todo esse negócio aqui então vai ter que sair aqui. Meu amigo, então preste atenção nisso aí. Então se o A aqui sendo diferente então de zero, isso aqui vai permanecer como sendo então, isso aqui vai permanecer como sendo aqui então a equação aí quadrática. Então isso aqui nós podemos chamar aqui da nossa primeira regra do jogo. Temos aqui então a primeira regra do jogo. Se te pede para que essa equação aqui, por exemplo, essa equação ainda seja a equação quadrada que nós vimos aí, só basta dizer que então o valor de A seja aqui diferente de zero. Então uma função de segundo grau, ele aqui é composto por uma concavidade. Ou seja, ou ela terá a concavidade voltada para cima, ou terá a concavidade então voltada para baixo. Mas o que depende que uma concavidade seja ela aqui voltada para baixo ou para cima, é exatamente o valor de A. Como assim, Julinho, meu amigo? Se nós termos aqui então o A maior do que zero, ou seja, o A aqui está positivo, nós vamos ter que dizer que essa equação aqui, ou seja, essa função, teremos aqui então a concavidade voltada para cima. Nesse ponto nós teremos exatamente uma concavidade assim voltada então para cima. E agora, se nós termos aqui então o A menor do que zero, ou seja, o A aqui então negativo, nós teremos com que a concavidade dessa nossa função será exatamente assim, voltada aqui então para baixo. Viu? Então, preste atenção nessa regra do jogo. A nossa primeira regra do jogo, isso aqui. Regra aqui então do jogo. E a nossa segunda regra do jogo, nós podemos então unir, que será isso aqui. Segunda regra do jogo. Então, preste atenção nessas regras do jogo. Até eu poderia escrever aqui então regra do jogo, para você então perceber realmente aqui regras do jogo. Mas já menos assim. Temos aqui então regra do jogo. Agora nós podemos passar então para a nossa próxima regra de jogo, para você tentar ver como é que esse assunto aqui é realmente simples. Veja comigo, na resolução de uma equação de segundo grau, ou nós iremos usar aqui então delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Isso aqui nós chamamos aqui então de fórmula resolvente. Ou nós iremos resolver pela fórmula aqui então resolvente, ou também nós podemos tentar resolver as equações quadráticas sem usarmos fórmula resolvente. Mas como assim, Julinho, meu amigo? No caso em que não iremos usar a fórmula resolvente, é porque essa equação quadrática ou ela aqui é incompleta. Nesse caso, então, se uma equação quadrática ela aqui está incompleta, isso significa que o valor aqui então de B estará em falta, ou mesmo o valor de C estará em falta. Um dizer aqui deve estar em falta, ou mesmo os dois valores, né? Pode estar também em falta. Como assim, Julinho, meu amigo? A nossa primeira equação aqui, então, do segundo grau, mas incompleta, é essa que nós teremos ter aqui. Teremos aqui, então, ax elevado ao quadrado mais o bx mais c, ou seja,
mais C, mas o C aqui então é igual a zero, se não teremos C, isso aqui sempre igual aqui a zero. Veja, aqui temos uma equação no segundo grau em que o C é igual a zero. Então, o que é que acontece quando uma função de segundo grau, o C é igual a zero? Ou seja, nós temos aqui então C. Meu amigo, na resolução desse tipo de equação nós iremos fazer assim. Veja, aqui nós temos então x elevado ao quadrado. Isso implica que aqui nós temos x vezes x. Teremos aqui então a vezes x mais o bx sendo igual a zero. Nesse caso nós podemos então isolarmos aqui então o x. Teremos aqui então o x entre parênteses. Isolando aqui então o x, ou seja, mantendo aqui então x fora, ficamos aqui então com a vezes x. Teremos aqui então ax mais essa parte que nós podemos então retirarmos esse x que é o comum para lá fora. Ficaremos aqui então com b, que será igual a zero. Veja, o produto entre dois números em que o resultado é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero, que é nesse nosso o primeiro fator aqui é igual a zero, ou também esse nosso segundo fator aqui então é igual a zero. Teremos aqui então ax mais b deve ser igual a zero. Isso passa para lá, teremos aqui então ax deve ser igual a então a menos b, que significa que então x é igual a menos b, que divide por a. Veja, então uma equação quadrática em que o valor de c aqui então está em falta, nós teremos aqui então uma das raízes nula. Então preste atenção nesse caso aqui. Então, para que uma equação tenha aqui uma das raízes nula, sendo aqui então igual a zero, isso significa que deve estar em falta o valor de c. Preste atenção nessa regra de jogo. Então já teremos aqui então a nossa terceira regra do jogo. Terceira aqui então, regra do jogo. Então preste atenção na regra do jogo. Temos aqui então outro caso. Outro caso é de que o valor de b é que está em falta. Temos exatamente assim. Ax elevado então ao quadrado mais o c sendo igual a zero. Veja que o b é que é igual a zero. Ou seja, não temos o b aqui nessa equação. Aqui não é igual a zero. Não temos o b nessa equação. Se não temos o b, isso implica que o b é igual a zero. Então, na resolução desse tipo de equação, bastará então apenas passar esse c para lá. Teremos aqui então ax elevado ao quadrado sendo igual a menos c. Logo, nós podemos passar esse a que está multiplicando para lá, irá dividindo nesse caso. Nós teremos aqui então x elevado ao quadrado sendo igual a menos c, que divide aqui então por a. Então nós podemos passar então esse ao quadrado, lá irá em forma de raiz. Nós teremos aqui então x é igual a raiz quadrada de menos c, que divide por a. Meu amigo, se nós passarmos para lá, aqui teremos então mais ou menos raiz quadrada de c, que divide por a. O que é que isso quer dizer? Isso significa que um dos x aqui então, ele aqui é positivo, que é raiz de c, que divide aqui por a. Aqui temos menos raiz de c. E outro x aqui então, ele aqui é negativo, ou seja, menos raiz de menos c, que divide aqui então por a. Então, nesse caso, nós podemos concluir que basta que o c aqui seja igual a zero, nós teremos aqui então duas raízes simétricas, visto que duas raízes simétricas, ok, de sinais contrários nesse caso, ou seja, duas raízes simétricas ou raízes de sinais contrárias, é a mesma coisa. Então, nós podemos concluir que isso aqui é a nossa então quarta regra do jogo. Temos aqui então a nossa quarta regra do jogo. Muito bem. Então, como eu falei para si aqui no início, que nós podemos então resolver as equações quadráticas usando aqui a fórmula resolvente. Nesse caso, nós podemos usar essa nossa fórmula resolvente ou iremos pelo esse meio do quase as equações quadráticas que ela aqui então seja incompleta. Mas o que é que acontece quando nós usamos essa aqui que é a nossa fórmula resolvente? Meu amigo, se o delta dessa equação quadrática, depois de resolver tudo isso aqui, for aqui então igual a zero, nós teremos aqui então uma equação em que as raízes são iguais, ou seja, teremos aqui então raiz dupla, chamada aqui então de raiz dupla ou também raízes iguais. Teremos aqui então x1 é igual a x2, nós teremos aqui então um certo valor. Então basta que então o delta ela que seja igual a zero, nós teremos aqui então raízes dupla. Já vamos praticar, então atenção, já iremos praticar, então fique ligado aí, nós iremos praticar tudo isso aqui. Então nós podemos ver aqui então outra situação em que o delta ele aqui é maior do que zero, ou seja, delta aqui está positivo, nós teremos aqui então duas raízes distintas, duas raízes reais, atenção, duas raízes reais mais distintas, ou seja, o x1 será diferente aqui então do x2. Então preste atenção também nessa regra do jogo. Teremos aqui então outra regra do jogo que corresponde a isso aqui. Aqui também temos outra regra do jogo. Isso aqui é o nosso então quinta nossa regra do jogo. E aqui nós teremos então a sexta nossa então regra do jogo. Vamos aqui então por último a nossa regra do jogo. Depois daqui vamos começar então a praticar tudo isso daqui. Temos com que o delta aqui então seja menor do que zero, ou seja, delta aqui então negativo. Então basta que o delta seja menor do que zero, isso significa que
não teremos aqui então, não teremos raízes. Então, se delta quinta for igual a 0, nós não teremos raízes reais. Ou seja, por que não teremos então raízes reais? Meu amigo, porque o delta quinta está relacionado com essa nossa forma daqui. Ou seja, depois daqui, nós para encontrar mais raízes, como você já sabe das equações quadráticas, nós teremos que dizer assim, o x será igual a menos b, mais a menos raiz quadrada quinta de delta, que divide a quinta por 2 vezes o a. Visto que então nossa delta aqui que nós iremos colocar a quinta, basta que o delta quinta seja negativo, então uma raiz quadrada em que radicando ela quinta é negativo, então essa raiz quadrada aqui então não tem solução. Ou seja, não tem solução que pertence ao conjunto de números reais, mas sim pertence ao conjunto de números complexos, que será então outro assunto de 12ª classe lá no final. Então, você apenas só tem que memorizar tudo isso aqui. E agora então será que falta mais outra regra do jogo? Isso aqui temos aqui a nossa 7ª regra do jogo. 7ª aqui então, regra do jogo. Se temos a nossa última regra do jogo. Veja, se uma equação aqui tem as suas raízes x1 e x2, isso implica que nós podemos então multiplicar as suas raízes ou somarmos as suas raízes. Então, caso nós somamos as suas raízes, como assim o x1 mais o x2, isso aqui nós chamamos aqui de soma das suas raízes. Então, essa soma aqui, isso aqui nós podemos representar pela letra então S, apenas soma, ou assim. Então, essa soma aqui tem sua fórmula. Isso aqui será igual a menos b, que divide aqui então por a. Guarda essa regra do jogo daqui. Então, guarda isso aqui. É a nossa então aqui 8ª regra do jogo. Atenção! Então, nesse caso também nós podemos ter então o produto das suas raízes, ou seja, a multiplicação das suas raízes. Então, caso nós temos aqui então x1 vezes o x2, isso daqui será igual aqui a c, que divide aqui por a. Meu amigo, o produto das suas raízes é igual exatamente a c, que divide por a. Também guarda essa nossa 9ª regra do jogo. Então, preste atenção nessa regra do jogo. Já vamos praticar. Atenção, já vamos praticar. Nós podemos então partirmos aqui então para a resolução de alguns exercícios, ou seja, de vários exercícios, e preste atenção nessa regra do jogo. Já vamos lembrando e vamos praticando. Temos aqui então aí na tela a nossa primeira questão, que é o nosso exercício então número 1. Temos assim, dada a equação vou ter que colocar aqui, a equação é k, temos exatamente assim k menos 1 x elevado ao quadrado mais 3x, então menos o k, isso aqui é igual a 0. Ou seja, k menos 1 x elevado ao quadrado mais 3x menos k sendo igual a 0. Temos aqui então, determina de modo que, essa é a nossa pergunta, de modo então que a linha A, temos aqui a nossa linha A, determina de modo que seja uma equação linear, ou seja, determina o valor de k de modo que seja uma equação linear. Para que nós tenhamos uma equação linear, como eu acabei de dizer lá no início na nossa regra do jogo, exatamente aqui, para que essa equação aqui então seja linear, isso implica que o A aqui não pode ter. Então, o A aqui então não pode ter. Então, para que seja uma equação de segundo grau, o A aqui deve ser diferente de 0. Nesse caso, o A é esse aqui. Então, para que isso aqui seja uma equação então linear, o A não pode ser diferente de 0. O A aqui então tem que ser aqui igual a 0. Como assim, Julie? Veja, nós temos aqui então o valor de A. Nós podemos então identificar aqui o valor de A nessa equação daqui, paramétrica, é igual aqui a k menos 1. Também é importante aqui identificar o valor de A. O valor de A é esse então que acompanha x elevado ao quadrado, tudo isso aqui. O valor de B aqui teremos aqui então o 3, o C é menos k. Durante o vídeo vamos ver então como é que nós podemos então identificar isso aqui. Agora, a condição temos o quê? Para que isso aqui então seja equação linear, isso significa que o A deve ser aqui então igual a 0. Já temos aqui o nosso A. Ou seja, k menos 1 deve ser igual a 0, logo k é igual aqui a 1. Teremos aqui então a solução. Para que essa equação então seja aqui então linear, teremos nesse caso aqui o nosso resultado é igual aqui então a 1. Logo, basta que o k seja igual aqui então a 1, nesse caso aqui então o k, teremos aqui então 1 menos 1 é igual a 0. Logo, isso aqui vai ter que se anular. Teremos aqui então uma equação linear. Agora vamos entrar para o nosso próximo exemplo, também resolvendo esse exercício daqui. Temos aqui então, determine o valor de B, de modo que isso aqui tem aqui então a concavidade voltada para cima. Então, para que uma equação aqui então tenha a concavidade voltada para cima, como nós vimos aqui na nossa regra do jogo, isso implica que o A deve ser aqui então um número positivo, ou seja, maior do que 0.
teremos aqui então a concavidade voltada para cima. Nós teremos exatamente assim, então, exatamente assim. Basta que o A seja aqui então maior do que zero, nós teremos aqui então a concavidade voltada para cima. Ou seja, o A aqui então positivo, concavidade voltada então para cima dessa nossa função. Logo, como nós já temos aqui então o A que é k menos 1, basta fazermos assim. O k menos 1, exatamente assim, então, preste atenção aqui. O k menos 1, isso aqui deve ser o quê? Positivo. Passe isso para aqui para lá, teremos com que o k seja aqui então maior do que 1. Logo, isso nós podemos então representar dessa forma aqui. Veja, traça aqui então uma linha de k. Logo aqui nós teremos 1. Veja, aqui disse que deve ser então maior do que 1. Maior do que 1 é para o lado aqui então direito, nesse caso lá. Teremos aqui exatamente assim. Mas preste atenção com que aqui temos aqui maior do que 1, não maior ou igual. Logo aqui teremos então uma bolinha aberta, nesse pontinho aqui então de 1. Logo nós teremos assim, o k pertence ao conjunto de números de 1. Teremos aqui então o intervalo de 1 até no mais infinito, exatamente assim. Isso aqui será a nossa solução. Você então basta fazer assim, estará aqui, tá aqui detonando este tipo de questão. Agora nós podemos então ver aqui na nossa linha C. Preste atenção aqui, preste atenção. A linha C temos aqui então, tem a concavidade voltada para baixo. Ou seja, o A menor do que zero. Então basta que o A aqui seja aqui então negativo. Tá? Nesse caso nós teremos exatamente assim que essa parte daqui, que é o A, identificamos aqui então o A logo no início. Teremos com que o k menos 1, teremos com que isso aqui seja menor do que 0. Tá? Nesse caso nós podemos colocar isto para lá, ficando aqui então k menor do que 1. Logo nós podemos então traçar essa nossa retinha aqui então favorita. Aqui teremos o valor de k, aqui nós teremos 1. Logo, como disse, o k deve ser aqui então menor do que 0. Menor é que lado? Menor é este lado aqui está indo aqui à esquerda. Nós teremos exatamente aqui. Mas aqui, como aqui não é menor ou igual, teremos aqui então uma bolinha aberta. Preste atenção nesse tipo de detalhe, senão acaba aí errando. Nesse caso nós teremos aqui então solução. Solução é um k que pertence ao conjunto dos números, ou seja, ao conjunto de um intervalo, nesse caso aqui. O intervalo do menos infinito sempre aberto nos infinitos, até exatamente aqui então no 1. Aqui também aberto. Já temos aqui então nossa solução para a nossa linha C. Nós podemos então passar para a nossa linha D, em que nós podemos então resolver este tipo de caso. Nós temos aqui então D. Temos com que o produto dessas duas raízes deve ser aqui negativa. Ou seja, o x1 vezes o x2 tem que dar aqui um número negativo. Nesse caso assim, se o número negativo, isso implica que então o x1 vezes o x2 deve ser aqui então menor do que 0. Que são números aqui então negativos. Muito bem, então qual das fórmulas então representa o nosso produto? Aqui na nossa regra do jogo. Na nossa regra do jogo nós temos exatamente assim. O produto dessas suas raízes deve ser igual aqui então a C que divide por A. Muito bem, nós podemos então colocar esse lugar aqui então de x1 vezes x2, visto que isso aqui tem produto. Colocaremos aqui então o C que divide aqui por A. Então, isso aqui disse que deve ser aqui então menor do que 0, ou seja, negativo nesse caso. Então veja aqui no exercício. No exercício nós temos aqui então o valor aqui de C, até nós podemos identificar. O valor aqui então de A, nesse caso já temos aqui o A é igual aqui a k menos 1. O valor aqui então de B, vou aproveitar aqui e identificar. O B é igual aqui a 3. Esse aqui então que acompanha o x que não é elevado ao quadrado. E o valor de C, nesse caso, o C, nós teremos aqui então o menos k. Coloca tudo isso aqui, por favor. Na meta água nesse tipo de caso. Leva tudo isso aqui. O A já temos. Muito bem. O A já temos. E o C também já temos. O C aqui tem menos k. Logo teremos aqui então o menos k. Que divide, valor de C. Que divide aqui então por o A. O A aqui então é k menos 1. Deve ser aqui então negativa. Vou ser aqui então muito flexível em resolver isso aqui. Lá nas nossas aulas, nós dizemos que nós devemos separar isso aqui, uma função, ou seja, a função aqui em f de x sendo igual a menos k, isso aqui teremos uma outra função. Teremos aqui então g de x sendo igual aqui então a k menos 1. Agora nós teremos que fazer aqui então o estudo de sinal dessas nossas duas funções. Visto que o k aqui então é negativo, teremos a concavidade aqui então voltada para baixo. Nesse caso teremos exatamente assim. Mas aqui onde corta o eixo aqui de x, aqui são suas raízes. As raízes nós encontramos aqui fazendo o quê? Igualando isso aqui a 0. Ou seja, menos k igualamos aqui a 0. Logo o k aqui é igual a 0. Multiplica aqui por menos 1. Teremos que o k aqui seja positivo, mas aqui está igual a 0.
Logo teremos esse pontinho aqui então que passa aqui, o K é igual ali a 0. Muito bem, agora então veja, daqui para aqui, o gráfico aqui é negativa, abaixo do valor de x, a função aqui é negativa, mas acima dos valores de x, a função aqui é positiva. Até lá, aqui está a função negativa, até no mais infinito, aqui está a função é positiva. Vamos ter que fazer a mesma coisa então para essa nossa função aqui, então g de x. G de x temos com que o k aqui, o k é positivo, logo o valor de até essa nossa função do primeiro grau, então ela aqui é positiva. Teremos a concavidade disso aqui, nesse caso o gráfico meu dizer, ela aqui então é crescente, exatamente assim. Mas aqui onde corta, basta nós colarmos isso aqui a 0, vamos encontrar aqui então aqui onde corta essa equação aqui então no eixo de x é igual a quem está as suas raízes, ou seja, o lugar em que essa função aqui é igual a 0. Logo vamos ver, daqui para lá, a função ela que está acima do eixo de x, logo ela que é positiva. Então daqui para aqui, a função ela que está abaixo do eixo de x, logo teremos aqui então uma função negativa. Logo nós podemos então fazer aqui a divisão, visto que é uma quociente, ou seja, quociente aqui então de f de x, dividido aqui então por g de x. Isso aqui disse deve ser aqui então menor do que 0. Veja, rapidamente aqui nós temos exatamente assim. Podemos colocar aqui então 3 linhas, em que essa nossa última linha será a nossa solução. A solução de que será f de x, que divide aqui então por g de x, exatamente assim. Agora então transfira tudo isso aqui então para essa nossa primeira linha. Essa aqui é a linha do x. Ou seja, nesse caso aqui tem a linha do k. Então essa aqui é a nossa linha do k, aqui também a nossa linha do k. Veja, aqui nós temos o 0. Então de 0 para a direita, a função aqui é negativa, como nós vimos aí. Tá de 0 aqui está para a esquerda, a função daqui é positiva, como nós vimos aqui nessa nossa função daqui. Agora, transfira isso aqui está para aqui também. Transfira aqui corretamente. Veja que o 0 ficou mais pelo lado esquerdo e o 1 ficou aqui está para o lado então direito, exatamente assim. Não venha trocar isso aqui então. Atenção! Não venha trocar isso, colocar assim, isso, colocar aqui. O resultado realmente vai ser então errado. Nesse caso, então, sempre coloca então pela ordem numérica, ou seja, pela ordem aqui, então, de leitura. O 0 começa e 1 ultima. Logo temos aqui então o valor acima então aqui do 1, a função ela aqui é positiva, ou seja, daqui para lá, para mais infinito, a função aqui ela é positiva, mas daqui para aqui a função ela aqui então é negativa. Então nesse caso nós podemos então projetar as suas raízes aqui e projetamos outra raiz aqui. Aqui nós temos 1. Logo então aqui no meio, veja, aqui nós teremos que fazer então o produto. Aqui nós teremos que fazer então o quociente, a divisão entre f de x, que é essa nossa função daqui, f de x, e dividido aqui então por g de x. Tá, fazendo a divisão entre esses dois sinais, vamos colocar aqui então o seu resultado. Nesse caso então veja, temos aqui então o menos com esse mais, esse ponto aqui temos mais, é igual a aqui então menos, teremos aqui então menos até lá. Aqui no meio temos menos com esse menos, aqui nós teremos mais. Então aqui temos então mais com esse menos, teremos aqui então o menos. Muito bem, aqui nós teremos então mais, ou seja, mais aqui no meio, aqui menos. Então atenção, nós queremos aqui então valores negativos, menor do que 0. Valores menores do que 0 são esses aqui, daqui para lá e daqui para lá, que são valores menores do que 0. Ou seja, valores aqui está abaixo do 0 e valores está acima do 1. Aqui temos valores positivos, aqui nós não queremos. Então, como que nós podemos então representar isso aqui então na nossa solução? Visto que aqui está aberto, aqui também está aberto, não podemos incluir então sua raiz, visto que aqui está apenas é menor. Agora nós teremos aqui então solução. Solução é um k que pertence ao intervalo de quanto? Do menos infinito até no 0. Nesse caso também é aberto, união com quem? Com 1 até no mais infinito. União aqui está com 1 aberto até no mais infinito. Exatamente assim. Agora também isso que nós podemos representar de uma outra forma. Visto que é toda reta real, isso é como uma reta real, mas diferente aqui está do intervalo de 0 a 1. Isso que eu poderia dizer que então, sendo toda reta real, o k então pertence ao conjunto dos números então real, desde que seja aqui está diferente do conjunto aqui então do 0 até no 1, diferente então desse nosso conjuntinho aqui, daqui para aqui. Então isso aqui sim irá obedecer a nossa regra. Visto que então revisamos aqui então as equações produtos, ou seja, equações quociente, aqui no lugar temos tudo isso aqui, equações produto, as equações então quociente, temos tudo isso aqui, então verifica lá para você então ser craque. Vamos aqui então para a outra linha, isso aqui então foi a nossa linha D, para que isso aqui então seja negativo, a nossa linha D foi isso aqui. Vamos aqui então para a nossa linha também, rebentarmos nessas nossas questões. O produto das suas raízes seja igual a 5. Ou seja, o produto aqui então nós podemos representar pela letra então P,
sendo igual aqui está a 5, que é o nosso produto dessas nossas raízes. Mas como assim, Julie? Veja, a equação paramétrica que nós temos primeiramente é isso aqui. Então, o valor do produto, como nós vimos aqui então, anteriormente, é exatamente assim. Teremos aqui então o C, que divide aqui por aqui nosso produto, e disse que isso aqui deve ser igual aqui então a 5. Tá, basta nós levarmos o valor de C e o A, colocarmos aqui apenas só fazemos esse pequeno cálculo e vamos encontrar então o resultado. Nesse caso aqui, identificado o valor de A, teremos aqui então o valor de A sendo igual a K menos 1, o valor aqui então de C, teremos aqui então o C sendo igual então a menos K, é exatamente então o valor de C, o valor de A, como nós identificamos aqui então várias vezes nessa nossa aula. Agora nós teremos assim, o valor de A, colocamos aqui, o valor de C, colocamos aqui, ou seja, o menos K, vamos ter que ser flexível aqui, menos K, que divide aqui então por o K menos 1, teremos aqui então o K menos 1, isso aqui deve ser igual a 5. Passa isso para lá, então multiplicando, teremos exatamente assim, o menos K deve ser igual a quanto? Multiplica então esse K com esse 5, esse menos 1 com esse 5. Ficamos aqui então com 5K, aqui nós teremos então menos 5. Exatamente então assim. Passa esse K para lá, teremos então menos K menos 5K é igual aqui então a menos 5 nesse caso. Agora então fazendo a subtração entre isto com isto, ficaremos aqui então com menos 6K será igual então a menos 5. O menos K menos 5, isso aqui é igual a menos 6. Atenção! Agora que nós podemos então multiplicar aqui então por menos 1, mas não necessariamente. Teremos que multiplicar então por menos 1, isso aqui ficará como? Teremos aqui então o Kx sendo igual aqui a 5. Multiplicar uma equação por menos 1, isso implica trocar de sinal de todos os termos que nós temos aqui. Como aqui era aqui então negativo, aqui fica positivo. Aqui era então negativo, aqui fica positivo, tá? Nesse caso nós teremos assim, isolando aqui o K, será igual a 5, que divide aqui por 6. Logo então, solução, o valor de K para que isso aqui então seja o produto 5, teremos aqui então simplesmente o 5, que divide aqui por 6. Sendo aqui então o valor de K. Muito bem, vamos aqui então para a nossa linha F, que é a nossa penúltima dessa nossa primeira parte. Temos aqui então a linha F. F diz assim, a soma das suas raízes seja igual a 1 sobre 2. O que é que isso dá de soma? A soma será igual a menos B, que divide aqui por A. Basta nós identificarmos aqui então o valor de A, o valor de B. Já temos aqui o valor de A, temos aqui o valor de C, fato B. O B nessa nossa equação aqui então paramétrica simples é igual aqui então exatamente a 3, positivo. Logo nós teremos aqui então o B sendo igual a 3. Nós vimos que o valor de, então da soma, que é a nossa soma aqui, deve ser igual aqui a 1 sobre 3. Logo então colocamos isso, essa parte daqui, e aqui então coloco os 6 parâmetros. Logo nós teremos assim 1 sobre 3 sendo igual, aqui fica então menos B, o menos B aqui então é 3, teremos aqui então, ou seja, o 3, logo como temos a condição negativa, teremos aqui então menos 3, aqui embaixo nós ficamos então com K menos 1, teremos aqui então K menos 1, isto aqui então uma proporção, multiplica aqui, então aqui cruzado, ficaremos então com 3 vezes menos 3, teremos aqui então menos 9, sendo igual a quanto? Isso aqui, 1 multiplicado com tudo isso aqui, apenas ficamos aqui então com K menos 1. Passa isso aqui então, esse menos 1 para lá, teremos o K é igual a menos 9, recebe aqui então o mais 1, visto que o 1 aqui então é negativo, passou lá positivo, ficamos aqui então com mais 1, logo o K é igual aqui então a menos 9, logo então a solução disso aqui nós teremos aqui simplesmente o menos 8. Muito bem, menos 9 mais 1 é igual então a menos 8, ficando aqui como nossa solução. Vamos aqui então para a nossa última linha de essa nossa primeira parte, também resolvermos essa questão. Preste atenção aqui então, preste atenção. Diz assim, admita raízes inversas. Para que isso aqui então admita aqui raízes inversas, deixa eu tentar pegar aqui então uma nova folha, também resolvemos essa equação. Para que isso aqui então admita aqui então raízes inversas, isso significa o quê? Nós temos aqui então as suas raízes, o x, preste atenção aqui, o x1, temos aqui então a sua raiz aqui então o x1 e o x2. Agora, o que é que isso dá de inverso de um número? Meu amigo, se aqui temos x1, para que isso aqui então, o x1, tenha mais a outra então, raiz inversa, isso implica que isso aqui será igual aqui então a 1 sobre o x1. O inverter o número é simplesmente então trocarmos de sinal. O x1, outra raiz então inversa será igual então a 1 sobre o x2. E agora então nota aqui num detalhe. Se isso aqui é x1, isso aqui então é 1 sobre x, se eu multiplicar essas suas raízes,
Logo teremos aqui então 1 sobre o x1 vezes o x1. Aqui nós teremos então o x1, aqui x1. Você pode cortar isto com isto, ficando aqui então simplesmente com 1. Então, para que tenha aqui sua raiz inversa, isso significa que então o produto deve ser igual aqui então a 1. Então, basta que o produto seja igual a 1, nós teremos então sua raiz inversa. Agora, então, qual é a forma do produto? O produto é simplesmente então C que divide aqui por A. Isso aqui é o nosso então produto. O produto é igual a C que divide por A. Então, nós podemos então, identificar o valor de B, o valor de A, nessa nossa equação aqui. E isso aqui nós fizemos então várias vezes. O A é igual a K menos 1. O valor daqui então de C é igual a aqui então menos K. Logo, nós teremos aqui então, o lugar do produto, então, coloca exatamente 1. Ficando aqui então com o menos K, que divide aqui por A. O A é K menos 1, sendo igual aqui a 1. O produto aqui então é 1. Simplesmente 1. Logo, então, passo aqui para lá, multiplicando, simplesmente não vai alterar nada. Teremos aqui então menos K sendo igual a K menos 1. Logo, então, passa esse então menos 1 para, ou seja, o K, aqui posso passar para este lado. Teremos aqui então o menos K. Isso aqui passou para lá, ficou negativo, isso aqui então é positivo. Será igual aqui então simplesmente a menos 1. Logo então menos K fica então menos 2K, sendo igual a menos 1. Eu posso multiplicar aqui então por menos 1, ficando aqui simplesmente o K. Ou seja, aqui fica positivo, 2K, aqui também fica então positivo. Logo o K é igual a 1 sobre o 2. Solução. Teremos aqui o K 1 sobre 2. Terminamos aqui a nossa primeira parte, então nós podemos então, entrar aqui para a nossa segunda parte, resolvendo aqui então exercício das equações paramétricas simples. Então, atenção. Temos aqui então a questão número 2 e a questão número 3. Isso aqui então eu coloquei aqui de uma forma separada, para acreditar aqui algumas noções para nós usarmos aí nossa regra do jogo. Temos aqui então a questão número 2. 2 temos assim. Dada a equação 2x, temos aqui então o 2x elevado ao quadrado mais o m menos 4, isso aqui então x, menos 15, sendo igual a 0. Diz assim, qual o valor de m, de modo que essa equação admita duas raízes simétricas. Atenção, para que uma equação aqui então admita duas raízes simétricas ou raízes contrárias, é a mesma coisa. Raízes simétricas ou raízes de sinais contrários, melhor dizer. Nós teremos exatamente assim. Veja aqui a nossa regra de jogo. Qual é a regra de jogo nós temos esse tipo de situação? Veja aqui então, veja na nossa regra de jogo. Temos exatamente aqui. A nossa terceira regra do jogo, temos aqui então essa equação que admite uma das raízes nula. Logo não isso aqui. Mas a nossa então quarta regra do jogo, temos exatamente assim. Essa equação aqui então admite duas raízes simétricas. Isto aqui é simétrica em relação a essa raiz daqui, como nós vimos nessa nossa equação. Tá? Para que isso aqui admita aqui então raízes simétricas, isso significa que o valor aqui de B, como nós vimos aqui, o B deve ser igual a simplesmente então a 0. Essa aqui então é a nossa única condição. Nós teremos aqui então o B sendo igual a 0, é que será a nossa única condição. Basta que o B seja igual a 0, essa raiz aqui então irá admitir duas raízes simétricas. Nesse caso nós temos aqui então simétricas. Muito bem, raízes aqui então simétricas. Nós podemos então calcularmos isso aqui. Veja, o valor de B é qual? O B aqui então é M menos 4. O B é igual a M menos 4. Então basta que isso aqui não tenha valor de B. Isso aqui então, basta que isso aqui então, nós consigamos aqui anular. Então nós teremos aqui então duas raízes simétricas. Nesse caso nós teremos aqui então o M menos 4, que é o B, deve ser igual a 0. Logo o M é igual a 4. Logo então, solução, teremos simplesmente aqui então 4. Então nós podemos então verificar aqui na nossa linha, ou seja, o nosso número 3. Dada a equação é esta aqui. Temos aqui então o 2x elevado ao quadrado mais o 3x mais, temos aqui então o m mais 7, isso aqui sendo igual a 0. Nós temos assim, qual o valor de m para que essa equação admita que, ou seja, tenha uma das raízes nula. Muito bem, para que essa equação aqui tenha uma das raízes nula, como nós vimos aqui na nossa regra do jogo, a regra do jogo diz assim, então para que essa equação tenha uma das raízes nula, isso significa que o valor aqui então de o C deve ser igual aqui então a 0, ou seja, basta que não tenhamos o valor de C, nós teremos aqui então duas raízes, em que uma delas aqui é nula. Isso aqui é a nossa única condição. A regra do jogo diz assim, o C é igual aqui a 0. Nesse caso, não podemos ter aqui o valor de C. Aqui nós teremos duas raízes, em que uma aqui é nula. Agora, o valor de C nessa nossa equação é tudo isso aqui, então, tudo isso aqui. Teremos aqui então C sendo igual a M mais 7.
Basta nós colarmos isso aqui a 0, ou seja, o m mais 7 é igual aqui a 0, logo o m é igual aqui então a menos 7. Solução, teremos exatamente aqui então o m sendo igual aqui a menos 7. É exatamente assim como você pode fazer. Podemos ver aqui então nas nossas outra série de exercícios em que nós iremos resolver também. Temos aqui então nosso quarto exercício e que nós iremos resolver nesse vídeo. Veja então, preste atenção nisso aqui. Dizem-se, dada a equação, já temos aqui então na tela essa equação. Também, se você ver que és capaz de resolver, pode pausar esse vídeo, tentar resolver e acompanhar aqui então a resolução comigo. Meu amigo, preste atenção também, se inscreva aí no canal. Por favor, reaja aí no canal. Se estou conseguindo te ajudar de qualquer forma, reaja aí no canal. Ou seja, reagir então é comentar. Então comenta aí no canal e também deixa aquele teu like se você gostou. Compartilhe esse conteúdo então com os amigos, familiares. Acredito que também ele vai te ajudar muito. Temos aqui então, dada a equação é x elevado então ao 2, nesse caso ao quadrado, menos 4x mais, temos aqui então 5 menos m, disse que isso aqui é igual a 0. Temos aqui então, determina o valor de m de modo que a linha A, temos aqui então, de modo que o quê? O m aqui está sendo igual a 5, vamos aqui então rapidamente. Se o m aqui é igual a 5, nós teremos que levar então esse m, colocar no lugar de m, ou seja, o 5 no lugar de m. Teremos assim, 5 elevado ao quadrado, o x elevado ao quadrado, menos 4x mais, aqui nós ficamos então com x menos m, o m aqui está em 5, sendo igual a 0. Como aqui tem 5 menos 5, isso aqui é igual a 0. Teremos aqui então o x elevado ao quadrado menos 4x, sendo igual a 0. Nós podemos então resolver isso aqui então pelo anulamento do produto. Nós temos aqui então x elevado ao quadrado. O x elevado ao quadrado é uma coisa então x vezes x, menos 4x, sendo igual a 0. Logo então x vezes x, isso aqui resulta aqui então em x elevado ao quadrado. Então nós podemos então evidenciar um do x. Teremos aqui então x entre parênteses, ficamos aqui então com x menos 4, sendo igual a 0, colocamos esse x lá fora. Então, o produto entre duas raízes em que o resultado é igual a 0, isso significa que então x é igual a 0, ou o x aqui então, menos 4 é igual a 0. X é igual aqui então a 4. Então, nós temos aqui então a solução, de modo que o m seja igual a 5, teremos aqui então 0 e 4. Ou seja, duas raízes aqui então, em que uma delas aqui é nula. Muito bem, nós teremos aqui então a nossa linha B rapidamente, então vamos tentar aqui ser flexível. A equação tenha uma única raiz. Para que essa equação aqui tenha uma única raiz, isso significa que então o delta deve ser igual a 0. Essa aqui é a nossa regra do jogo. Delta aqui está sendo igual a 0, nós teremos aqui então uma única raiz. Uma única raiz quer dizer o quê? Quer dizer que então o x1 deve ser igual a quem está x2. Temos aqui a nossa então, quinta regra do jogo. O x1 deve ser igual a x2. Então teremos aqui então uma única raiz. Ou seja, uma raiz daqui túbula. É a mesma coisa então, raiz túbula. Então o delta, a condição está aqui. O delta deve ser igual aqui a 0. Temos exatamente assim, o delta é que delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Disse que essa parte daqui deve ser igual a quem está 0. Nós podemos então, identificar o valor de a, b, c nessa nossa equação aqui de uma forma que está rapidamente. Teremos aqui então o a é igual a 1 e o b é igual a quem está menos 4 e o c é igual aqui a 5 menos m. Logo teremos aqui então o delta que podemos colocar no lugar de 0 é igual a b elevado ao quadrado. Teremos aqui então menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a aqui tem 1, vezes o c é 5 menos o m. Teremos aqui então o menos 4, tudo isso aqui então ao quadrado, teremos aqui então 16. Aqui então menos 4 vezes 1, teremos aqui então o menos 4, então teremos que fazer aqui então a distributiva. Multiplicar aqui, então, aqui por 5, também por isso multiplicará por esse menos m. Logo, menos 4 vezes 5, teremos aqui então menos 20. O menos 4 vezes menos m, ficaremos aqui então com menos, ou seja, com mais 4m. Isso aqui deve ser igual aqui a 0. Logo, então, 16 menos 20, ficamos aqui então com menos 4 mais 4m, sendo igual a 0. Passamos esse menos m para lá, ficamos então com 4m, sendo igual a 4. Logo, m é igual aqui a 1. Passamos isso aqui então dividindo, ficamos aqui então simplesmente com 1. Logo, então, a solução, o m aqui deve ser igual a 1, para que essa equação aqui então tenha uma única raiz. Agora nós podemos então passar aqui então para a questão B. E também tenha então um copo de água, beba água, não pode se cansar e vamos resolver todo o mistério aqui das equações quadráticas paramétricas simples. Nós temos aqui então C. O C temos rapidamente assim. Diz assim, a equação tenha duas raízes reais e distintas.
Para que essa equação ainda tenha duas raízes reais e distintas, isso implica que o delta deve ser aqui está positivo, ou seja, maior do que zero. Positivo exatamente assim. Então, basta que o delta aqui está seja maior do que zero, como nós vimos aqui na nossa regra do jogo, exatamente essa parte aqui. Aqui nós temos aqui então o delta maior do que zero, isso implica que teremos duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. x1 será diferente de x2, mas com que tudo isso aqui então vai pertencer ao conjunto dos números reais. Nesse caso nós teremos exatamente assim. Logo, nós podemos dizer aqui, então, delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Vamos ter que ver que isso aqui então, será a repetição desse exercício que nós resolvemos aqui. Esse exercício aqui será a repetição. Mas só apenas iremos trocar de sinal de uma vez para outra, mas temos que ser aqui um pouquinho mais rápido, porque aqui então o tempo já nos fugiu. Temos exatamente assim. Disse que a equação essa que nós temos aqui, que é x elevado ao quadrado menos 4x mais isso aqui, identificamos o valor de A em 1, B é igual a menos 4, o C é igual a menos 5. Basta nós colocarmos isso aqui no lugar e dizer que isso aqui deve ser aqui maior do que 0. Teremos exatamente assim. O B elevado ao quadrado, o B aqui menos 4 tudo isso aqui elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C é 5 menos M. Tá, tudo isso aqui deve ser o que aqui? Maior do que 0. E essa aqui é a nossa regra do jogo. Nesse caso teremos aqui então isso aqui ao quadrado, ficamos então com 16. Essa parte aqui é igual a menos 4 vezes isto aqui, teremos aqui então 20, menos 20, aqui ficamos então com mais m, maior do que 0. Logo nós ficamos então com isso aqui, 16 menos 20, ficamos então com menos 4, mas aqui ficamos então com 4m, de 4m maior do que 0, passa isso para lá, ficamos então com 4m, maior do que quanto? Do que 4, logo m é maior do que 1, nesse caso assim, passa isso aqui então para lá dividindo, ficamos aqui então o m maior do que 1. Agora, então, nesse caso aqui, nós teremos aqui, então, um mini gráfico, exatamente assim, em que aqui vai ser o valor de m, aqui nós teremos 1. Como disse que o m deve ser aqui, então, maior do que 1, teremos aqui, então, o gráfico indo aqui, então, para a esquerda, exatamente assim. Mas como aqui não é maior ou igual, aqui nós teremos, então, um intervalo aqui, então, aberto, ou seja, daqui para lá, é que será a nossa solução. Teremos aqui, então, a solução sendo igual aqui a quanto? A um m, nesse caso, que pertence a um intervalo de 1 até no mais infinito, exatamente assim. Vamos ver aqui então a nossa outra questão, que é a questão da linha D. A linha D, isso aqui então foi C ou D? Isso aqui então foi D. Teremos aqui então D. Ok, temos aqui então C. O C e o C aqui tive que trocar de posição. Mas não tem problema, temos aqui então o C. A equação não tem raízes reais. Temos aqui então, isso aqui seria, ou seja, o D aqui então é que seria isso aqui. E o C seria, então, isso que eu vou resolver agora aqui. Teremos assim, a equação então não tem raízes reais. Para que essa equação não tenha raízes reais, isso implica que o delta deve ser aqui então menor do que 0. Logo, então, basta fazer o quê? Colocarmos aqui apenas menor do que 0. Aqui, só apenas isso aí. Mas vamos ter que calcular aqui então, rapidamente. Teremos aqui então o quê? Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. O delta é tudo isso que nós temos aqui. O menos 4, tudo isso aqui então ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 1 vezes o c. O C quanto é 5 menos M. Disse que isso aqui deve ser aqui? Negativo, menor do que 0. Logo, essa parte terá aqui da 16. Aqui nós teremos então menos 20. Aqui teremos então mais 4M, menor do que 0. Logo, isso com isso aqui então, teremos aqui então menos 4 mais 4M, menor do que 0. Passa isso para lá, teremos então 4M menor do que 4. Logo, M teremos aqui então menor do que 1. Exatamente assim. A única diferença aqui é apenas o sinal. Teremos aqui então o 1, esse 1, como disse, é menor, vai estar para o lado daqui do menor, exatamente assim. Aqui nós teremos então o sinal aberto, visto que não é menor ou igual, logo então a solução parte aqui do m, partiu aqui então do menos infinito, até no 1, exatamente assim, 1 aqui então aberto, o infinito sempre aqui são abertos, atenção, teremos exatamente assim. Agora nós podemos então passar para a nossa equação de o que? Da linha E. Aí temos aqui então o produto das raízes seja 9. Onde podemos ver aqui então, para que o produto dessas suas raízes seja igual a 9. O produto é o que? O produto aqui então é P. Já resolvemos uma equação então, ou seja, questão semelhante a isso aqui. Vamos praticar. O produto seja igual a aqui então a 9. O produto é mais ou menos a multiplicação das suas raízes, que é o x1 vezes o x2. Isso aqui tem a nossa fórmula, que é o C que divide por A. Isso aqui é a nossa regra do jogo. E que é a nossa formulinha aqui, a nossa condição. Agora, disse que o produto, que é isso aqui, deve ser igual a 9. Depois colocamos aqui então 9. Temos aqui 9 sendo igual a C. O C é quanto? Verifica aqui. O C aqui então é 5 menos M. Teremos aqui então o C 5 menos M. O A quanto? O A é 1.
Então, isso aqui dividido por 1 é a mesma coisa de 5 menos m. Teremos exatamente assim, o 5 menos m, sendo igual a 9. Passa isso aqui para lá, teremos então menos m, m sendo igual a 9 menos 5. Logo, então, menos m é igual a 5 menos 5, ou seja, 9 menos 5, isso aqui é igual a 4. E multiplicando aqui então por menos 1, toda essa equação aqui então menos 1, teremos aqui então aqui positivo. E aqui teremos então negativo, por conta desse menos 1 que estamos multiplicando toda essa equação aqui, que ficamos então com menos 4. Exatamente então assim. Logo então a solução, teremos aqui então o menos 4. Muito bem, podemos então passar para a questão então, da linha aqui então, nesse caso aqui então nossa linha F, temos assim, uma das raízes seja 2. Então, para que uma dessas raízes aqui então seja igual a 2, preste atenção, disse que o x, um do x1, ou x1 ou o x2, deve ser igual aqui então a 2, uma das raízes. Não tem problema. Então, para que nós tenhamos uma das raízes sendo igual a 2, tem que levar então a nossa equação principal, no lugar de x colocarmos o 2, simplesmente assim, só isso aí. Teremos aqui a nossa equação original é x elevado ao quadrado, menos 4x mais 5 menos m, sendo igual a 0. Veja, colocando aqui o lugar então de x2, teremos aqui então 2 elevado ao